Primeiro, né, há algumas matérias que tramitam no Congresso Nacional, matérias que tramitam já há muitos anos, propostas de 2003, de 2013, de 2015, a grande maioria delas, porque o relatório que nós aprovamos, que tivemos a oportunidade de ser relator na Comissão Especial, nós dividimos eles em 5 proposições, em 5 PECs. E algumas delas tramitaram, foram aprovadas, mas outras infelizmente não, o que continua fazendo com que essa arrecadação ela não seja justa, principalmente com os municípios brasileiros. Então, os desafios da gestão e das políticas públicas. Pacto Federativo é um acordo constitucional que delimita os campos de atuação para os membros de uma determinada federação, né, para que não haja uma interferência, né, principalmente dos gestores de um ente federado em relação ao outro. Bom, aqui é rapidamente um histórico, né, do Brasil, desde o Brasil Colônia, né? O Brasil era dividido em 2 partes, chamadas de Brasil e Maranhão Grã-Pará. E tudo era determinado pela metrópole, por Portugal. Ou seja, desde aquela época já existia uma super concentração, não é, de poderes, não é, no caso, na época, com Portugal, que era quem comandava o país. Na época do Império, nesse período o Brasil estava unificado. E as propostas eram totalmente centralizadoras da federação. Na Primeira República, nós tínhamos um protagonismo de 3 estados, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E nesse período, na Primeira República, teve o início de propostas de descentralização do poder, que defendiam uma república federativa, ou seja, uma na qual cada estado tivesse autonomia para tomar suas decisões. Mas naquele momento, isso ficou somente na proposta. Não passou de uma discussão naquela época. Viemos depois com o Estado Novo, políticas centralizadoras. Aí foi na época de Getúlio Vargas, né, que na história recente do país foi quem mais, não é, juntamente com o período militar, que nós vamos falar mais à frente, mas concentrou o poder na mão da União. Foi na época de Getúlio Vargas com mão de ferro, né? Depois viemos com a Constituição de 1946 e na Constituição iniciou um processo de descentralização do poder, dando autonomia aos estados. E aí, além disso, veio proposta, né, de superação das desigualdades regionais. Com a Constituição de 46, se discutiu muito o processo de centralização. Mas não era o processo de centralização que dava poder e autonomia aos estados. Era um processo de centralização, mas de forma regional. E exatamente por isso, naquela época, foi criado o DENOX, o Banco do Nordeste do Brasil e a Sudenco, com a preocupação de fortalecer o Nordeste, que desde aquela época já era a região, né, que menos recebia recursos por parte da União. E também iniciou o processo de modernização dos conceitos de orçamento público. Com o golpe de 64, retornou o processo de centralização. O golpe de 64 foi um golpe militar, né? E aí iniciou de novo o processo de centralização. Concentração das diretrizes e decisões de políticas públicas pelo governo central, pelo governo militar, na época de 64, e a perda de autonomia financeira dos estados federativos que tinha iniciado uma certa autonomia com a Constituição de 1946. Na década de 80, aí iniciou os problemas, né, de forma mais acentuada, os problemas de déficit orçamentário e endividamento dos estados membros da federação. E esse endividamento foi exatamente por conta que os estados perderam o poder, né, de autonomia, né, exatamente com o golpe militar, né, de 64. Constituição de 1988. Com a Constituição de 1988, né, aí passou a ter uma maior autonomia os estados membros da federação, né? E exatamente com essa autonomia que foi dada de novo aos estados, iniciou a guerra fiscal entre eles, né? Que é essa guerra fiscal que a gente vê até hoje, e guerra fiscal essa que dificulta e muito
não só o Pacto Federativo, mas principalmente um outro tema que é importante no país, que é a reforma tributária. Porque você não consegue, como cada estado tem autonomia, não é? Em relação, por exemplo, ao ICMS, existe uma guerra fiscal muito grande entre os estados. E você não consegue construir uma reforma tributária, e muito menos um pacto federativo, porque você termina colocando em conflito o interesse dos estados. O estado de São Paulo, por exemplo, que não quer perder, né, por exemplo, o que é uma proposta que foi aprovada na Comissão Especial do Pacto Federativo, que está pronto para ser votada em plenário. O Estado de São Paulo, por exemplo, não quer perder aquilo que é pago, né, por exemplo, das operadoras, dos cartões de crédito, que você tem um cartão de crédito, você faz a compra em salgado, por exemplo. E aí o imposto que gera dessa compra, ele não é pago ao município de Salgado, ele é pago aonde está a sede, né, da operadora do cartão de crédito. Então, essa, né, guerra fiscal, ela se tornou mais acentuada exatamente com a autonomia que os estados passaram a ter com a Constituição de 1988. Bom, mas também nós tivemos uma perda das políticas regionais, porque você passou a ter autonomia por estados, e a política regional, né, como por exemplo eu citei uma política de fortalecimento do Nordeste com a construção, né, com o início da SUDEM do Banco do Nordeste, ela perdeu prioridade, exatamente porque os estados passaram a ter autonomia. O maior repasse de recursos da União para os estados e municípios, né, início da participação econômica municipal, porque até então, até a Constituição de 88, né, os estados perderam autonomia, e a Constituição ficou na União. Mas na Constituição, lá atrás, os estados tinham autonomia, perderam com o golpe militar. E os municípios nunca tiveram participação econômica, né, no rateio da arrecadação, né, dos tributos produzidos, né, por cada um de nós contribuintes. Na década de 90, veio a questão da lei de responsabilidade fiscal e iniciou a possibilidade de renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União. Proteção ao Pacto Federativo. A Constituição Federal, preocupada em proteger o Pacto Federativo, estabeleceu alguns comandos constitucionais que são verdadeiras garantias, né, constitucionais da nossa federação, para que exatamente, né, o Pacto Federativo não fosse ferido, né? Repartição de competências. Ao distribuir as competências públicas entre os diversos entes políticos, a Constituição Federal otorgou a cada um deles autonomia para atuação no âmbito das respectivas áreas, assim assegurando o equilíbrio fiscal. Rigidez da Constituição. O fato da Constituição Federal ser rígida dificulta a modificação da repartição de competências. Não é, logicamente, que com a Constituição de 88, a única possibilidade que nós temos de modificar a Constituição é por PEC. E, logicamente, que uma PEC ela tem uma maior dificuldade de tramitar no Congresso Nacional, e também é necessário 2/3 dos votos, tanto da Câmara como do Senado, para ser aprovada, que foi um dispositivo que foi encontrado exatamente para não se mexer com facilidade na Constituição e não tirar a autonomia, né, dada aos estados e municípios com a Constituição de 1988. O controle da constitucionalidade foi dado ao Poder Judiciário, né, esse controle da competência, né, de fiscalizar a Constituição para preservar os direitos federativos, mas também foi dado ao Poder Judiciário penalizar aquele ente federado que, logicamente, que não cumprir, né, as obrigações previstas na Constituição. E aí, logicamente, que é por conta disso que a gente vê aí problemas de vez em quando que ocorrem, de cassação de mandatos, de prefeitos, afastamento de secretários, etc. e tal. Processo de intervenção, que é exatamente a intervenção de um ente federado, né, sobre o outro, né, quando, né, é necessário para se manter, né, para assegurar o equilíbrio da nossa federação. Em Sergipe a gente já teve alguns exemplos, né, de intervenção. O governo do estado interviu em um determinado momento no município de Canindé de São Francisco, interviu em outro momento na prefeitura de Aracaju, e a intervenção federal mais recente que nós tivemos
foi no governo federal anterior, do presidente Michel Temer, que foi na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Imunidade recíproca de impostos, né? Impõe a vedação constitucional de exigência de impostos sobre os entes federados, impedindo que a autonomia de um ente político seja prejudicada por outro. Isso é exatamente para que impõe essa vedação de exigência de impostos para que um estado, principalmente o estado de maior poder econômico, como por exemplo São Paulo, né, possa ter uma intervenção fiscal em outro estado. Repartição das receitas tributárias. Estabelece a obrigatoriedade da repartição das receitas de certos tributos entre os entes federados. Buscou o legislador constituinte à época de 88 assegurar uma relativa equivalência econômica e financeira entre eles, aspecto fundamental para o equilíbrio federativo. E aí, exatamente isso foi quando, na Constituição de 88, iniciou o processo de distribuição da arrecadação através do FPE e do FPM, né, garantindo a proporcionalidade, né, pelo número de habitantes que cada município tem para poder receber essa repartição do FPM. Bom, uma análise crítica é que a repartição das receitas tributárias é um problema extremamente sério no contexto da nossa federação. Afinal, se afirma a cada dia a hegemonia e hipertrofia da União em face dos demais entes federados. Ou seja, a maior parte do bolo tributário fica com a União, que é aquilo que nós demos o exemplo, que hoje 66% da arrecadação fica com o governo federal, 22% rateado pelos estados e apenas 12% rateado pelos municípios brasileiros. Resultados da relatoria da Comissão Especial, que analisou a proposta para uma nova repactuação e situação atual. Então, essa comissão especial foi a última que funcionou dentro do Congresso Nacional em relação ao Pacto Federativo. Como eu disse no início da nossa fala aqui, dessa comissão especial nasceram 5 propostas, né, que foram transformadas em PECs, né, que tramitam até hoje a sua maioria delas no Congresso Nacional. De lá para cá, de 2015 para cá, nós não tivemos mais nenhuma outra comissão e nenhuma outra discussão, ou seja, já há 4 anos, sobre o Pacto Federativo. A última foi em 2015, matéria da qual eu fui relator e que gerou esses PECs que hoje tramitam no Congresso Nacional. 5 medidas disciplinares, como eu acabei de dizer anteriormente, por meio de PEC, que tramitam no Congresso Nacional. A PEC 149 de 2015, daquela época, porque como é que funciona no Congresso? Cria-se uma comissão especial por um determinado tema. Agora foi criada essa comissão especial para a reforma da Previdência. Não é? E aí, da mesma forma, foi criada uma comissão especial em 2015 para a reforma do Pacto Federativo. Comissão essa que tinha como presidente o deputado Danilo Forte e eu fui o relator, e a minha relatoria gerou 5 PECs, que são as únicas que tramitam no Congresso Nacional até hoje sobre um Pacto Federativo mais justo, principalmente voltado para ajudar aos municípios brasileiros. Na nossa proposta, minha como relator, foram geradas 5 PECs. Nós, a primeira delas foi a PEC 149, que até hoje aguarda uma comissão especial para avaliar o tema. Né? Depois que a gente, da nossa relatoria, foram criadas 5 PECs, cada uma delas tem que ter uma comissão especial. Nessa proposta nossa, os pontos mais relevantes por exemplo, a questão do IPI exportação. O que foi que nós, naquela época, nós propusemos? Um aumento de 10% para 12% da parcela do IPI entregue aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente às suas exportações de produtos primários, semi-elaborados, industrializados e industrializados. O que é que, em resumo, é essa proposta? Hoje, né, vocês imaginem que um estado, pegar o estado de Sergipe como exemplo, né, que tem uma exportação ínfima, mas tudo que é gerado de produto primário no estado de Sergipe, que serve para exportação, o estado só ganha 10% da parcela do IPI. 90% fica concentrado na União. Então, potássio, todo produto que foi exportado, que tem o potássio, que foi produzido lá em Sergipe, lá em Rosário do Catete, você imagine que dessa parte do potássio,
não é do produto como um todo, daquilo que o produto exportado tem ali de potássio, né, que foi produzido em solo municipal, ali na região de Rosário, de Capela, 90% fica com a União e apenas 10% fica com o Estado produtor. A nossa proposta é que seja aumentado para no mínimo 12%. Para no mínimo 12%. Né, que já é perverso, mas pelo menos é um avanço. Né? Reduzir de 20% para 16,5% o limite individual da parcela dos estados para não permitir excessiva concentração de recursos no seu estado. Nós estamos tratando de exportação. O que é que acontece hoje? Nós temos o estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado que mais exporta no país. Hoje ele tem uma limitação na sua capacidade de exportação dos produtos primários de no máximo 20%. Isso foi da Constituição de 88, porque senão você terminaria sendo concentrado todas as exportações, 70%, 80% do estado de São Paulo. Limitou em 20% para obrigar exatamente que indústrias possam se instalar em outros estados, já que não adianta ela estar no estado de São Paulo e querer exportar por lá, porque a capacidade de exportação de tudo que for de produto primário exportado no país, São Paulo só pode atingir o teto de 20%, qualquer estado só pode atingir o teto de 20%. O único hoje que está no teto de 20% é São Paulo, os outros não chegam. Então, exatamente foi um limitador para poder fazer com que o IPI dos produtos primários eles pudessem também chegar a outros estados, porque senão todo mundo ia se concentrar em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul. A nossa proposta é exatamente para tirar essa concentração que ainda é muito grande. O estado só, imagina, São Paulo tem 20%, você tem 27 estados da federação, somente um, que é São Paulo, tem 20%. A nossa proposta é exatamente diminuir para 16,5%, obrigando, portanto, que 3,5% que está concentrado hoje em São Paulo pudesse ser distribuído para outros estados. Bom, essas medidas também beneficiam os municípios, pois eles recebem 25% dos recursos dos respectivos estados. Dessa parcela que hoje é de 10%, do que o estado receber, 25% do IPI, do produto primário, vai para o município. É por isso que hoje você tem uma arrecadação voltada a isso da Nitrofértil, lá para Rosário, teve aquela discussão há uma época atrás da Carnalita de Capela e Japaratuba, enfim, porque 25% fica com os municípios. Isso, a nossa proposta foi exatamente diminuir de 20% para 16,5%, para obrigar que outros estados possam ser beneficiados, porque é um efeito cascata que o benefício também chega no município, já que 25% do IPI dos produtos primários exportados, eles vão para os municípios. Outra proposta nossa, nessa PEC, na PEC 149, altera os critérios de rateio da cota parte municipal do ICMS. Aí é exatamente para fortalecer os municípios, reduzindo o peso do valor adicionado de 75% para 60%. O que é isso? 75% do valor adicionado é o que fica com o Estado, no rateio do ICMS. Hoje, o município, o Estado, melhor dizendo, fica com 75% exatamente do valor adicionado. A nossa proposta era diminuir para 60%, porque você teria uma distribuição mais justa com os municípios do ICMS. Porque o ICMS é produzido no solo municipal, lá em Simão Dias, em Itabaiana, e quem fica com 75% disso hoje é o Estado. Então, a nossa proposta era reduzir para 60% e introduzir a variável população em 20%, porque hoje ele é 75% e 25% do restante é estabelecido por lei. Então, hoje, 75% é do Estado, 25% é estabelecido por lei, dá 100%, 75%, 25% dá 100%. A nossa proposta é 60%, diminuir de 75% para 60%, sobra 40%. Dos 40% que sobra, 20% seria rateado pelo índice pelo peso da população, ou seja, pela proporcionalidade. O município de Socorro ganha mais, o município de Dores recebe intermediário, o município de Cumbé recebe proporcional pelo mesmo critério do FPE.
E os outros 20% seria estabelecido por lei estadual, que hoje é 25% por lei estadual e 75% pelo valor adicionado que beneficia os estados. Então, e essa proposta é exatamente para beneficiar os municípios, né? Porque hoje fica concentrado a grande parte nos estados. Na nossa proposta à época, trazia o aumento, e essa foi feito um destaque, foi aprovado, né? Foi um dos pontos que foi aprovado, o aumento de 1% dos recursos do FPE para os estados. Né, 0,5% em 2016, 0,5% em 2017. E aí o FPE passaria de 21,5% para 22,5%. Isso foi aprovado. E dessa aprovação gerou a discussão que o governo também passou a beneficiar os municípios brasileiros com 0,5% em julho e 0,5% em dezembro de todos os anos. Né? Então houve um aumento para o FPE nos estados e, por consequência disso, para o FPE nos municípios. Em julho, os municípios recebem 0,5% de FPM a mais, em dezembro mais 0,5%, totalizando 1% todos os anos. O que a gente espera dessa PEC 149? Exatamente com a nova redação, possa se garantir efetiva desconsideração dos recursos, ao impor maior limitação à entrega de partes desses recursos a uma única unidade federada, que é aquela história que eu falei, por exemplo, de São Paulo, né? A medida proposta beneficia também os municípios, já que recebem 25% dos recursos aqui referidos do IPI exportação, distribuídos entre eles segundo os mesmos critérios fixados para a repartição do ICMS. Fundeb, né? Que já é de outra PEC, também produzida na Comissão Especial, que é a PEC 2015, PEC 015, por exemplo. Essa, até hoje, se aguarda a criação de comissão especial na Câmara Federal. Transforma o Fundeb num instrumento permanente de financiamento da educação básica, porque ele hoje não é um instrumento permanente, né? Pois é, então é exatamente transformado, né, num instrumento permanente de financiamento da educação básica, da creche ao ensino médio. Aumenta a participação da União de 10% para 20% sobre os recursos aportados no Fundeb pelos estados e municípios. Porque hoje, como é que ocorre? Toda a arrecadação própria do município, FPM, ICMS, não é? Você tem aquele percentual que você tira para o Fundeb. Você tira para a saúde e tira para o Fundeb. 25% para o Fundeb e 15% para a saúde. Dessa parte que vai para o Fundeb, que é retirada da arrecadação própria do município, do FPM, do ICMS, dessa parte, não é? A União, ela aporta uma contrapartida que hoje é de 10%, né? E o restante é de responsabilidade do município. A nossa proposta é que a União, que também tem que ter responsabilidade maior com a educação nos municípios brasileiros, ela pudesse ter um aporte maior, ao invés de 10%, 20%. Não é mesmo porque a União, ela aprovou, e foi justo, foi a proposta da União na época, o piso do magistério. Mas nós vamos falar mais adiante, para mostrar a vocês, que ela aprova o piso do magistério, mas a responsabilidade do pagamento do piso é dos municípios. A União faz festa com o chapéu dos outros, né? A própria lei do Fundeb determina que há um limite de 60% para você investir no pagamento do magistério. E que 40%, não é para você investir na estrutura como um todo da educação, não é? Na reforma de escolas, construção de novas escolas, com material didático, com mobiliário, com transporte escolar, não é? 40%. Só que hoje a realidade dos municípios é totalmente diferente. Hoje, a grande maioria dos municípios, hoje 76% dos municípios brasileiros, segundo a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, 76% dos municípios brasileiros investem quase que 100% do seu Fundeb somente para o pagamento da folha de um magistério. Hoje, né, tem desses 76% dos municípios brasileiros, hoje 23% desses municípios investem mais de 100%, ou seja, pega toda a sua arrecadação do Fundeb, gasta com a folha dos professores do magistério, que é justo que os professores tenham um salário digno, ainda aporta recurso próprio, e aí a gente pergunta, sim,
e o que sobrou do Fundeb para você investir no alvo principal, que são os nossos alunos. Numa média escolar de melhor qualidade, nós vamos falar mais adiante um pouco sobre essa questão do repasse do FNDE para a média escolar. No transporte escolar de melhor qualidade, que nós vamos falar também mais à frente, do PENAT, que é repasse do FNDE para o transporte escolar, que é injusto, como também da média escolar. Então, a corda arrebenta nos municípios. O governo determina um reajuste, que eu volto a repetir que é justo, mas não entra com nenhuma contrapartida para o pagamento desse reajuste do magistério, que também está em uma proposta nossa em PEC, mais adiante nós vamos falar, obrigando a União, quando uma proposta como essa, ela poder determinar qual é a fonte de recursos que ela vai dar como contrapartida aos municípios brasileiros, como por exemplo no piso salarial dos agentes comunitários de saúde de EMIAS, que foi proposta minha, mas que quando nós aprovamos, uma proposta minha enquanto deputado federal foi aprovada no Congresso Nacional, nós determinamos a fonte de recurso que o governo federal tinha que repassar para os municípios. Hoje o governo federal repassa para os municípios o piso salarial da categoria dos ACS e dos ACR. A única coisa que os municípios ficam com a responsabilidade é da contrapartida, que é exatamente dos tributos que são gerados pelo pagamento do piso. Também é o mínimo para o município entrar como contrapartida. Então, a nossa proposta é aumentar de 10% para 20% os recursos aportados no Fundeb para os estados e para os municípios. Recursos para irrigação. Essa foi promulgada pela nossa emenda constitucional, a 89, que foi um dos dispositivos que foi retirado de uma das nossas PECs, e foi aprovado, mas o governo fez um destaque e ampliou em 15 anos, até 2028, o prazo. Nós temos aprovado que todos os recursos do governo federal destinados à irrigação, 90% deles, 50% deles tem que ficar investido na região Nordeste e 20% na região Centro-Oeste. Nós aprovamos. Só que o governo federal conseguiu, com emenda, aquilo que nós aprovamos, e ampliou em 15 anos até 2028, que isso foi aprovado em 2013, o prazo em que a União tem que destinar esses recursos da irrigação, 50% para o Nordeste e 20% para o Centro-Oeste. Ou seja, aquilo que tinha sido aprovado no primeiro momento e passaria a vigorar a partir do ano seguinte, o governo conseguiu depois prorrogar e ampliar esse prazo até 2028. Ou seja, somente a partir de 2028 é que a União terá a obrigatoriedade de investir 50% dos recursos destinados para irrigação no Nordeste e 20% na região Centro-Oeste do país. Medidas disciplinadas por meio de PLs. O 2501-2015 foi outra proposta nossa também, a questão do PIS e PASEP. Tem como objetivo zerar as alíquotas de PIS e PASEP incidentes sobre a receita dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Com esta medida, estimava-se uma economia para estados e municípios da ordem de 5 bilhões de reais. Ou seja, era tirar essa obrigatoriedade que os estados e municípios têm hoje, das suas receitas próprias, das alíquotas do PIS e PASEP. Se a gente tira essa obrigatoriedade dos estados e municípios, sobraria por ano algo em torno de 5 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, um FPM no mês, hoje ele gira em torno de 4 bilhões de reais. Tem uma variável, lógico, mas em média é isso. Então, o FPM que entra em cada município brasileiro, ele é dividido de um bolo que gira em torno de 4 bilhões de reais. Essa medida daria por ano a cada município desse país um novo FPM de um mês. Bastava que a gente gerasse essa alíquota, que hoje é obrigatória, do desconto do PIS e PASEP dos estados e dos municípios brasileiros. Foi uma outra proposta aprovada na comissão. Piso salarial do magistério, eu falei há poucos instantes atrás, foi proposta nossa que a União complementará os gastos de pessoal do magistério sempre que ultrapassarem 60% dos recursos do Fundeb.
em função do cumprimento do piso salarial do magistério. Ora, essa é uma proposta mais que justa. A União não pode estar fazendo festa, né, com o chapéu dos outros. Né? A União determina aquele percentual de aumento do piso do magistério. Teve um ano que o percentual chegou a ser de 22% de reajuste. 22% de reajuste, foi? Só o primeiro ano. No primeiro ano, né? Só o primeiro. 22%. E aí, o que é que ocorre? É justo o reajuste? Ninguém está discutindo se não é justo. O que nós defendemos é que a União possa dar o reajuste que ela entender ser justo para o piso dos professores. Mas quando ultrapassar 60% da arrecadação do Fundeb de cada município, a diferença a União pudesse aportar como contrapartida dela. E aí você teria certeza que de todo o arrecadado do Fundeb, você teria, no mínimo, como determina a lei do Fundeb, 40% para ser investido na educação, como eu já disse aqui, na reforma, construção de novas escolas, no mobiliário, material didático, numa merenda escolar de maior qualidade, no transporte escolar mais confortável e mais segurança. Mas hoje, nós temos infelizmente, cerca de 76% dos municípios brasileiros que gastam quase todo o seu Fundeb com o piso do magistério, e desses 76, 23 gastam mais de 100%, né? Ou seja, ainda tem que colocar recursos próprios para pagar o piso do magistério. É por isso que a gente chega em muitos municípios, as escolas não estão boas, a escola não é da qualidade que nós gostaríamos, porque a União, né, realmente sacrifica os municípios. Ressarcimento ao SUS pelo plano de saúde. O que ocorre? Hoje, qualquer cidadão que tem um plano de saúde e ele passa a ser atendido, não é, em uma unidade, numa unidade do município ou da rede estadual, ele é atendido ali. E não sei se vocês sabem disso, né? O sistema depois acusa se aquele cidadão tem um plano de saúde. Né? Então, qualquer pessoa tem um plano de saúde e sofre um acidente, por exemplo, na estrada, né? E ele é ali removido para, vou dar um exemplo lá de Sergipe, para o hospital de urgência de Sergipe. Ele é ali atendido, ele está cadastrado os dados dele. Depois a União verifica que ele tem um plano de saúde. A União vai buscar o ressarcimento do plano de saúde e a União recebe depois do atendimento que deu ao paciente naquele período que ele esteve internado em um hospital da rede estadual. A União recebe. Mas quem recebe é a União. Mas o atendimento foi feito numa rede estadual ou em uma rede municipal. E o Estado, nem o município, não recebe absolutamente nada por isso. A União é quem recebe todo o ressarcimento dos planos de saúde. A nossa proposta é exatamente que 80% desse ressarcimento, não é, do atendimento que é feito ao cidadão no município ou na rede estadual, 80% seja repassado para o ente que fez o atendimento. 80% o município possa receber, ou o Estado, se for na rede estadual. E 20% nós deixaríamos ainda com a União, não é? Exatamente para fazer uma divisão mais justa. A União, se for no hospital da rede federal, a União fica com 100%. Mas se for no Estado, no município, a União ficar somente com 20%, porque hoje a União fica com todo o repasse do plano de saúde, que pouca gente sabe que a União recebe quando uma pessoa que tem plano de saúde é atendido em uma rede, né, pública de saúde, seja do município, do Estado ou próprio federal. Alimentação escolar. Né? A alimentação escolar, a nossa proposta foi de estabelecer valores mais realistas para os repasses do FNDE aos estados e municípios para complementação do custeio da alimentação escolar. E aí é você estabelecer esses critérios. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, o último reajuste que teve na merenda escolar foi no governo anterior, do governo do presidente Michel Temer. As creches, uma criança numa creche recebia naquela época uma per capita de R$1. Hoje, com o reajuste, não aumentou muita coisa não, foi para R$1,07. Um aluno da pré-escola recebia per capita 50 centavos. Hoje recebe 53. Né? Do ensino fundamental médio e educação de jovens e adultos recebia 30 centavos no município.
hoje recebe 36 centavos. E aí, eu faço aqui um desafio com qualquer um de vocês aqui. Eu vou entregar a qualquer um de vocês 36 centavos para que vocês, quando saírem daqui, Ivan, façam uma refeição com um bom valor nutricional, com 36 centavos. É impossível. O mesmo estudo mostra, né, que uma alimentação com um bom valor nutricional para um aluno do ensino fundamental ou educação de jovens e adultos, ela custa algo em torno, uma média de R$ 2,20. R$ 2,20. Ou seja, a União, o FNDE, entra com 15% mais ou menos desse valor. Aí por isso que muitas das vezes a gente vê as críticas, né? Uma merenda escolar que não é de boa qualidade. Eu cansei de ver, por exemplo, no Fantástico Nacional, o FNDE, um município lá, que há uma denúncia que a merenda escolar não é de boa qualidade, depois vão entrevistar o diretor, o presidente do FNDE, e eles dizem lá, né, que o governo federal repassa para os municípios o valor da merenda escolar, para que o município possa oferecer uma merenda escolar de boa qualidade. Mas eles não dizem que repassa hoje 36 centavos per capita por aluno. E aí é impossível você oferecer uma merenda escolar por 36 centavos. O município tem que entrar para oferecer de boa qualidade com mais de 80%. Mais de 80%. Quando, na verdade, o FNDE passa para a opinião pública, né, a imagem de que repassa para os municípios brasileiros, né, o valor da merenda escolar para uma merenda escolar de boa qualidade. E com detalhe, não passa regularmente em dias, né? Ainda tem os atrasos. Ela é uma bancada dos prefeitos, né? Bom, então, só para terminar, né, um aluno do ensino integral, antes era R$1, hoje é R$1,07. O aluno do ensino integral é para receber 3 refeições. Você oferecer 3 refeições com R$1,07 é difícil, né? É muito difícil. Então a nossa proposta é exatamente estabelecer um valor mais realista desses repasses. Bom, transporte escolar é um outro problema que nós temos, né? E ali a nossa proposta é exatamente estabelecer novos valores a serem repassados pela FNDE aos estados, Distrito Federal, municípios, para a complementação do custeio do transporte escolar, bem como estabelecer critérios para a atualização desses valores. Hoje, o governo federal repassa, através do PENAT, para um município, algo em torno de R$3,30 por aluno no transporte escolar. R$3,30. E aí volta o desafio, né? Eu quero ver como é que um prefeito ou uma prefeita, né, oferece um transporte escolar de boa qualidade com R$3,30 por aluno por mês. Aí é impossível, né? É impossível, né? Você não tem como fazer isso, né? E o critério hoje adotado é um critério que o FNDE tem como uma verdadeira caixa preta. Uma verdadeira caixa preta. O critério adotado para estabelecer quanto o município deve receber do repasse do PENAT, ele é estabelecido da seguinte maneira, né? Ele é estabelecido por um fator que eles dão o nome de... Esse valor é por habitante ou por aluno? Por aluno. Por aluno matriculado, né? O aluno matriculado na educação infantil, né? O aluno matriculado no ensino fundamental é por aluno, não é por habitante. O município tem 10 mil habitantes, você não recebe 33 mil, é por aluno. Por aluno. E esse critério adotado hoje é por um fator que eles chamam fator de necessidade de recurso do município. E quais são os critérios que ele estabelece, o FNDE, para definir quanto o município deve receber do PENAT? São os fatores que eles definem através do percentual da população rural do município, né? A área, ou seja, o tamanho do município, o percentual da população abaixo da linha da pobreza e pelo índice de desenvolvimento da educação básica, pelo IDEB. Mas, estabelecido através desses critérios,
quanto cada município deve receber, não é? Ele é estabelecido e o limite e o valor per capita por aluno é R$ 3,30. E aí volta aquilo que eu falei em relação à merenda escolar. Como é que você consegue oferecer um transporte escolar de boa qualidade, né, se você recebe R$ 3,30 per capita? Eu vou dar um exemplo agora. No meu mandato de deputado federal, eu consegui distribuir com os municípios sergipanos mais de 170 ônibus com transporte escolar. Mais de 170. Ontem mesmo nós entregamos 2 em Ilha das Flores, entregamos em Gra Cardoso. Próxima semana vamos entregar 5 em Itabaianinha. Temos feito uma maratona de entregas. Se você pegar um transporte desse, um ônibus desse que a gente chama de amarelinho, né? Pega um ônibus desse, o município recebe o ônibus, né? Ele não está alocando, ele recebe. Mas ele vai ter a despesa ali com o motorista e com o óleo. E no desgaste do carro. Os R$ 3,30, nem sendo um ônibus próprio do município, banca essa despesa. Quanto mais quando você tem que locar. E hoje, a maioria dos municípios brasileiros, né, e sergipanos, hoje ainda o gestor, prefeito ou a prefeito, né, recebe a responsabilidade, ainda, né, não é responsabilidade, mas assume a responsabilidade, porque não é obrigatório, de colocar, e está certo, o transporte para os alunos que estudam em outros centros, os alunos que vão para o ensino universitário, registrar a presença do prefeito Cristiano de Ilha das Flores, que é o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, da prefeita Lara de Japaraduba, né? E, como eu ia dizendo, hoje, muitos municípios hoje ainda assumem essa responsabilidade, né, de colocar o transporte dos alunos do ensino universitário. E não aí por isso não recebe absolutamente nada. Então, o quanto é difícil hoje um município, né, para poder oferecer um transporte escolar de boa qualidade. A questão dos resíduos sólidos é uma discussão que se arrasta há muitos anos, né, que é ampliar o prazo para que seja dado um fim aos lixões em todo o país. E essa discussão já se conseguiu algumas prorrogações, né, exatamente porque a União quer obrigar aos municípios, né, a dar uma destinação correta e o fim dos lixões, mas a União é aquela história que eu disse aqui anteriormente, né? Quer fazer festa, Juarez com o chapéu dos outros. Que a União não dá nenhum tipo de aporte financeiro para que os municípios possam fazer, seja individualmente ou seja através de consórcio, os seus lixões. Em Sergipe, por exemplo, nós temos hoje, né, cerca de 17 aterros sanitários, não é? Mas, infelizmente, sem o aporte financeiro, os municípios não têm como se adequar à exigência. Exatamente por isso esse debate de se ampliar o prazo, né? E a nossa proposta é exatamente ampliar o prazo, fazendo com que a União possa dar uma contrapartida para que os municípios possam implementar os seus aterros. Reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a epidemias. Eu falo com muito orgulho porque foi a proposta nossa, não é? E que essa é uma proposta diferente. Nós tivemos esse cuidado da questão do piso do magistério, né? Por quê? Nós primeiro criamos o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e epidemias. Nós só temos hoje no Brasil 2 categorias de trabalhadores que têm piso salarial nacional. O magistério, né, que são os professores, e os agentes comunitários de saúde e epidemias. Mas aqui é diferente. Prefeitos ainda, né, e no país, né, de forma equivocada, alguns poucos ainda insistem em não pagar o piso dos agentes comunitários de saúde e epidemias. Mas é injusto, porque o governo federal lhe repassa para os municípios o valor do piso. Contrapartida que o município tem que dar é aquilo que eu falei anteriormente, são os tributos, né, os encargos, melhor dizendo, que esse piso gera. Mas é uma contrapartida mínima o trabalho tão importante que os agentes comunitários de saúde e de epidemias desenvolvem em cada município brasileiro, fazendo um trabalho preventivo, né, de saúde e evitando que milhares de sergipanos e milhões de brasileiros cheguem nos postos de saúde porque na residência se identifica ali um problema de forma preventiva.
Então, esse é um exemplo, né, de um piso que não penaliza as contas municipais. Projeto de resolução 64/2015, aguardando tramitação no Senado. Garantir no regimento interno da Câmara, nós aprovamos na Câmara e agora falta ser aprovado no Senado. Isso é de extrema importância para os municípios. Que é garantir, que as comissões da Casa, na Câmara já foi aprovado, no caso tem que ser no Senado, ao analisarem proposições que resultem em impacto orçamentário ou financeiro para os estados, Distrito Federal e municípios, que sejam iniciados com dados que tragam previsão do respectivo impacto. Foi aquilo que eu disse anteriormente. Qual é a nossa proposta? É para vedar a possibilidade da União fazer festa com o chapéu dos outros. A União, por exemplo, como eu já disse aqui, define anualmente o reajuste do piso do magistério, mas os estados e municípios não recebem contrapartida nenhuma por isso. A maioria dos municípios hoje brasileiros gasta quase 100% do seu fundão com o pagamento do piso do magistério. A União, por exemplo, decide da redução, de reduzir o IPI em determinados produtos. A gente já viu aí, em governos anteriores, reduzir o IPI de geladeiras, de eletrodomésticos, reduzir IPI de veículos populares. Aí a União faz essa redução do IPI. Só que o IPI, juntamente com o imposto de renda, são as duas fontes que compõem o nosso FPM dos municípios e o FPE dos estados. Quando a União determina uma redução do IPI no eletrodoméstico, no veículo popular ou em qualquer outro produto, ela reduz o IPI, ela faz a festa, ela dá a boa notícia, mas quem mais é penalizado são os estados e municípios, porque o IPI incide pouco naquilo que é arrecadado pela União, mas incide muito naquilo que é a principal fonte de arrecadação dos estados e municípios, que é o FPM e o FPE. Então, qual é a nossa proposta que nós apresentamos na Comissão Especial do Pacto Federativo? É que quando a União ela quiser encaminhar para o Congresso Nacional qualquer proposta que traga impacto orçamentário e financeiro para o município ou para o Estado, ela seja obrigada a dizer uma fonte compensatória dada pela União aos estados e municípios daquilo que ela quer propor. Então, ela quer aprovar o piso do magistério, ela tinha que dizer, olha, a fonte compensatória orçamentária e financeira é essa que eu vou repassar para os municípios. Eu quero a isenção do IPI em determinado produto industrializado, mas vou compensar os estados e municípios com uma determinada fonte orçamentária e financeira, para que a União não, para vedar a possibilidade da União, como eu já disse aqui, fazer festa com o chapéu dos outros. Equalização dos repasses do FPM. Também foi proposta da Comissão Especial do Pacto Federativo em 2015, que foi a última no Congresso Nacional. A medida procura reduzir a volatilidade, ou seja, pode receber recursos de diversas fontes dos repasses do FPM, especialmente em momentos de estabilidade da economia e seus efeitos negativos sobre a arrecadação do imposto de renda e do IPI, que são as duas principais fontes que compõem o FPM e o FPE. O que a gente vê aí muitas das vezes? O governo entra em crise. E quando o governo entra em crise, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. O que é que a primeira coisa que cai é o FPM ou o FPE. Então, a nossa proposta é exatamente blindar, principalmente a questão do IPI do imposto de renda, para que em momentos de estabilidade econômica não haja uma queda brusca da arrecadação do FPM e do FPE, como normalmente acontece, que é o primeiro local que o governo vai lá e penaliza os estados e municípios. Futuras discussões. Essas futuras discussões é porque, como eu já disse, nós temos PECs e PLs tramitando e que ainda alguns não foram nem criadas comissões especiais, não foram pautados e muito menos votados. Funcionamento dos consórcios públicos. É aquilo que eu disse aqui, Já existem inúmeros consórcios intermunicipais para prestação de serviços na área de saúde, de saneamento, na área de lixos. E o Congresso precisa discutir como ajudar mais esses consórcios, que é a alternativa viável
principalmente para os municípios pequenos, para solucionar problemas. Hoje, em Sergipe, por exemplo, nós temos um consórcio que... Olha lá? Elas têm um prazo. Não. Ele fica tramitado. A de eterno. Tem PEC lá de 90, de 98, de 2000, 2003, não tem prazo de validade. Limitando o prazo, né? Para tramitar, né? Mas aí se é pior, porque quando você determina um prazo, você não pode determinar um prazo para impor, né? Mas você pode determinar um prazo para ela caducar. E deixa caducar e aí ela deixa de existir. Como nas medidas provisórias, tem prazo de validade. E quando ela atinge o prazo, ela caduca, ela deixa de existir, né? Bom, ISS, leasing, cartões de crédito e construção civil. É aquilo que eu disse aqui no início da nossa palestra. Não é? É injusto hoje no nosso país, não é? Que essa cobrança do ISS em cima dos leases, dos cartões de crédito, não seria, a proposta não seria mais na sede da empresa. Não é? É aquilo que eu disse aqui anteriormente. Você chega a um cartão de crédito, vai na Ilha das Flores, passa o cartão de crédito e compra um celular na Ilha das Flores. O que é que a Ilha das Flores ganha com isso? Hoje, nada. Porque tudo é cobrado na sede da empresa. E onde está a grande maioria dessas empresas? Na região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, você compra no município, não é? Você gastou ali no comércio local, mas a parte do ICMS, né, que cabe, por exemplo, a operadora do cartão de crédito, não fica no município de Ilha das Flores, ela fica no município onde está sediada a operadora. Então, essa é a proposta exatamente para que o ISS, né, dessa compra, ele fique no município onde a compra está sendo efetuada. Vedação à transferência de encargos aos estados, Distrito Federal e municípios, sem indicação da fonte de recurso. É aquilo que eu falei anteriormente. É uma proposta para vedar, para que os estados, né, não sejam penalizados junto com os municípios, quando a União, né, determina um determinado programa, por exemplo, e esses encargos decorrentes desse programa, que a gente está dando como exemplo, ele fica sob responsabilidade do município. A nossa proposta é que a União tenha que indicar uma fonte de recursos que compense os estados e municípios. Estabilidade dos repasses do FPM ao longo do ano, que é aquilo que a gente falou anteriormente, e a nova PEC dos precatórios, né, considerando-se as últimas decisões do STF. O STF, né, ele tomou decisões em relação à PEC dos precatórios. E o que é que ocorre? A emenda constitucional de 99 de 2017, ela prorrogou até 2024 o prazo para estados e municípios poderem parcelar o pagamento dos seus precatórios. Então, a nossa proposta exatamente é que tenhamos uma nova PEC que discuta os novos critérios em relação aos precatórios, porque a gente sabe que, muitas das vezes, principalmente municípios, ficam penalizados com a obrigatoriedade de pagamento de precatórios que fogem da realidade e capacidade financeira do município. Criação do Conselho de Gestão Fiscal. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina, Cristiano, e aí a CNM tinha que fazer essa discussão, ela determina que seja criado um Conselho de Gestão Fiscal. Esse Conselho de Gestão Fiscal é exatamente para ter assento nesse Conselho representantes, né, de estados e municípios. Porque hoje a União toma as decisões fiscais do país e os estados e municípios não são escutados, não participam dessas discussões. Então a proposta é a criação desse Conselho Fiscal, que já está na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não foi regulamentada. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a criação desse Conselho de Gestão Fiscal pelo PL 424/2013, mas não foi regulamentado. E a União não tem interesse em regulamentar, porque teria a obrigatoriedade da criação desse conselho para qualquer discussão de impacto fiscal no país, e nesse conselho teria assento representantes de estados e municípios. Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o governo não regulamentou essa parte até hoje. E também não há nenhuma cobrança, por exemplo, por parte da CNM, nem da Federação Nacional de Prefeitos, para que isso seja regulamentado, para que estados e municípios tenham assento e possam, logicamente, participar dos debates, né, de impacto fiscal no nosso país.
Comitê, né, de Articulação Federativa. Em 2003, foi criado pela Presidência da República esse Comitê de Articulação Federativa. Nesse comitê que foi criado em 2003, tem assento neles representantes da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos e outras entidades, né, que congregam municípios e estados também. Ele foi criado em 2003. Ele fez reuniões, mas desde 2011 que esse comitê não se reúne mais pela Presidência da República. Ou seja, não há uma articulação dentro da Presidência da República dos interesses de estados e municípios, porque desde 2011 esse conselho não se reúne mais e isso é preciso que volte a se reunir exatamente para que quem tem assento previsto por lei dele, estados, municípios representados pelas suas entidades, possam participar das discussões federativas. Regime especial de incentivos para o transporte coletivo, né, e urbano. O que é isso aí? É principalmente para os municípios de maior porte. Né? Nós temos a CID, né? E a CID, hoje, os estados e municípios eles não têm o poder de dar incentivos, por exemplo, na redução do valor da CID, para os produtos que impactam o transporte coletivo, como gasolina, óleo, pneu. Só quem tem esse poder é a União. A nossa proposta é exatamente para que estados e municípios possam ter esse poder, né, de negociar a CID como forma de incentivo para levar novas empresas, ônibus de melhor qualidade para os municípios brasileiros. Transações com créditos da dívida ativa. O que a gente vê hoje é que os estados e municípios, eles têm, não é, muita coisa na dívida ativa. Não é? Por exemplo, o IPTU, né? O município tem IPTU, o cidadão vai lá e não paga regularmente o IPTU dele. Né? E aí, outras dívidas que estão inscritas na dívida ativa. Hoje, os municípios eles não têm poder de negociar essa dívida ativa. A única coisa que ele tem, que ele pode fazer, é judicialmente cobrar o pagamento da dívida ativa. E o que é que ocorre hoje? Hoje existem muitas empresas no país que têm interesse em comprar essas dívidas ativas. Você tem, né, uma carteira de dívida ativa no município que tem lá, vamos supor, 50 milhões de reais de dívida ativa. Né? Tem empresas que você abre o leilão e ela compra um lote lá que vale, que da dívida ativa é de 10 milhões, ele compra lá esse lote, paga ao município 4 milhões, 5 milhões, e ele vai cobrar para receber, né, das pessoas. Ele paga 3 milhões, ele paga 2 milhões, ele paga 4 milhões, a depender do leilão. Hoje, os municípios não podem fazer isso. Os municípios têm que morrer com essa dívida ativa, né, tem que judicializar, é uma briga eterna e que não se resolve. O que é a nossa proposta? É que seja dado o poder, por exemplo, aos municípios, para negociar essa dívida ativa, porque eles possam leiloar, vender a dívida ativa e receber um valor menor por elas, investir no seu município, e quem comprar, arrematar o leilão, que vá atrás de acionar judicialmente e receber, negociar e receber um valor maior. Novos critérios de repasse da União para os programas federais, para programas do governo federal, que é aquilo que eu disse, que a União não pode estar repassando as obrigações sem determinar uma fonte orçamentária e financeira para os municípios. Bom, essa é uma proposta. Aqui tem um vídeo que eu falo da divisão, que eu não acho necessário, que é a divisão que hoje é o bolo, né, da receita, que 66% fica com a União, 22% fica com os estados. Como é um vídeo de um minuto só, vou passar ele, mas aquilo que eu já disse, 66% hoje fica concentrado na União, 22% com os estados e 12% com os municípios. Para passar. A divisão de impostos no Brasil é injusta. Só 12% ficam com os municípios, 22% nos estados e o restante se concentra na União. Os problemas estão nas cidades, mas falta dinheiro para quase tudo. Os estados também enfrentam dificuldades financeiras. A Câmara dos Deputados debate um novo pacto federativo para ajustar a divisão das verbas públicas à realidade brasileira. Mais recursos para estados e municípios. Melhor qualidade de vida para você e sua família.